fique claro, como se não fosse nada, não falássemos nada, vamos falar desta aula em particular. Na entre-safra, o álcool é caro. Na safra de cana, o álcool é barato. E os que vão atrás do dinheiro apenas, os desonestos, acrescentam mais álcool do que o permitido. Então, lá vai o fiscal fazer teste do álcool na gasolina. Como é que funciona esse teste? Você pode rever com detalhes nessa aula 304.2. Pega-se uma proveta. Proveta é esse instrumento de vidro. No meu caso, é uma proveta de 100 ml. E coloca-se na proveta da mangueira que põe nos automóveis, põe a gasolina. A gasolina no Brasil é diferente da gasolina no resto do mundo. Porque a gasolina no Brasil não é só hidrocarboneto, é hidrocarboneto mais álcool. Será que o álcool que está aqui é só até 23%, como permitido por lei? Ou será que tem mais? Muito bem. Pega-se 50 ml e põe-se dentro da proveta outros 50 ml de água. Muito bem. Posto a água, faz-se um agito. O agito nesta proveta vai provocar, primeiro, claro que houve um aumento de volume. Vai provocar uma partição. Tu verás nitidamente que a parte inferior é separada da parte superior. E aí então vamos às explicações. O etanol é um composto orgânico que apresenta hidroxila, OH, no carbono saturado. OH este que apresenta, por diferença de eletronegatividade, uma polaridade negativa para o O e positiva para o H. A água, naturalmente, da mesma forma, a polaridade negativa do O e a polaridade positiva do H. O que vai acontecer colocando água nesta gasolina? A água e o álcool são amantes inveterados. Não podem se ver que já se agarram e com muito vigor. Haja vista que nem através da temperatura que você quiser dar, você vai conseguir separar. Tu vai duvidar do amor entre álcool e água? Não. É uma mistura azeotrópica. Não separa pela destilação. Bom, o mesmo amor que grudou na mistura azeotrópica amarra o álcool com a água. Aonde? Aqui. E todo o álcool que estava na gasolina, vai misturar-se, vai ligar-se com a água. E de 50 ml que eu tinha de gasolina, houve uma partição em que ficou lá em cima e uma partezinha apenas de gasolina original. Esta é a gasolina do resto do mundo, podemos dizer. A gasolina, como mistura de hidrocarbonetos, não se liga na água. Quem se liga na água é apenas o etanol. E a força intermolecular era chamada antigamente de ponte de hidrogênio, hoje é chamada de ligações de hidrogênio. Esta amarra é tão forte que provocou a união da água com o álcool. Esta união é tão forte que todo o álcool que estava lá em cima foi chupado, foi atraído, foi sugado aqui para baixo. Bom, e como é que fica o teste do fiscal? O fiscal então vai pensar o seguinte: eu estou vendo esta figura. Esta figura está me revelando que se a água de 50 ml passou para 70 ml, como é que a água de 50 passa para 70? A água passa para 70 porque puxou 20 ml da parte da gasolina.
que era gasolina com álcool, e agora ficou apenas gasolina na sua definição original, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Bom, então eu vou deduzir que nos 50 ml de gasolina brasileira, eu vou deduzir que nos 50 ml haviam 20 ml de álcool. Não é justo? Você não está vendo? Nós não tínhamos 50 ml de gasolina. Nos 50 ml havia quanto de álcool? 20. Como é que eu sei que tinha 20? Porque a água aumentou justamente de 20 ml. Se em 50 ml de gasolina tinha 20 de água, que provocou 20 de álcool, que provocou aumento de 20 ml na gasolina, eu vou deduzir que se eu tiver 100 ml de gasolina, eu terei, naturalmente, o dobro aqui, eu terei quanto? Eu teria 40 ml de álcool. Então, esta gasolina vendida neste posto terá 40% de álcool na gasolina. O posto está multado. Por que o posto está multado? O posto está multado porque pode vender gasolina com até 23% e está vendendo com 40%. Tá certo? Muito bem. Então, você deve ter compreendido o essencial, que é a ligação fortíssima da água com o álcool, a ponto de a água puxar o álcool que estava misturado na chamada gasolina. Muito bem. Então agora voltemos ao assunto para dar as respostas. Se o combustível flex apresenta o combustível gasolina, que é a mistura de hidrocarbonetos de 6 carbonos a 12, sendo que o mais famosinho, que tem maior octanagem, é o octano, que tem 8 carbonos na molécula. Mas chama-se gasolina esta gama de hidrocarbonetos. A gasolina usada no Brasil é a gasolina com álcool anidro. Qual dos álcools? Aquele álcool que sofreu a retirada da água do álcool hidratado. Com o uso da cal, tirou-se a água do álcool. Então, esse álcool é anidro. Muito bem. E qual é o outro combustível misturado? O álcool azeótropo. Azeótropo quer dizer o álcool no seu tradicional, álcool com água. Muito bem, o que vamos ter? Vamos ter o seguinte, querido. A primeira fase, que estou chamando de primeira fase, aquela que seja mais densa. Qual é a fase mais densa? A fase mais densa é o resultado do amor do álcool pela água. A densidade é em torno de 1 grama por mililitro e, sendo mais densa, fica embaixo. A primeira fase é formada por água e álcool. Todo o álcool vai se misturar com toda a água e vai ficar no fundo do tanque. Bem, qual é a água? Eu falei toda a água. Qual toda a água? A água do azeótropo, que já está misturado com álcool, e a água é só aquela do azeótropo. E qual é o álcool? Qual é o álcool? O álcool é aquele álcool que está na gasolina e o álcool que está no azeótropo. Então, eu tenho água no combustível flex, a água do álcool hidratado. E eu tenho álcool do azeótropo e tem o álcool que está misturado na gasolina. Esta ligação de hidrogênio faz uma fase que fica na parte de baixo do tanque, por ter densidade maior. E quem é que tem densidade menor? Quem tem densidade menor é a mistura de hidrocarbonetos, cuja densidade é menos do que 1 grama por mililitro.
Portanto, a segunda fase menos densa são os hidrocarbonetos. Muito bem, com agradecimento ao aluno inscrito no canal que levantou esse dilema, vamos à resposta. A mistura é homogênea ou heterogênea? A mistura é heterogênea. Opa! A mistura no combustível flex é uma mistura heterogênea. Muito bem. Bom, é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque sim, as densidades são diferentes e a ligação não pode ser feita porque uma fase, a segunda fase, por sinal, a segunda fase, que é menos densa, são compostos apolares. Os compostos apolares não se misturam com a água, que é composto polar. Concordo que o álcool, ele tem uma parte apolar. Se o álcool estiver sozinho com a gasolina, o álcool se mistura na gasolina pela sua parte apolar. Mas aqui, quem é o mais importante? Não é ele, o mais importante é a água. Então, ser apolar com polar, a mistura é heterogênea. O nome dessa mistura é material heterogêneo. Com um detalhe, a outra pergunta é: quantas fases? 2 fases. Então a resposta: mistura homogênea ou heterogênea? Heterogênea. Se é heterogênea, quantas fases? 2 fases. Agora, como funciona? Meu querido, então, através dos estudos do Urbano, nós vamos concluir que o combustível flex, quando estacionado, quando o carro na garagem por muito tempo, essa mistura heterogênea, por decantação, vai se separar. A fase menos densa, que são os hidrocarbonetos, ficam em cima, e a parte mais densa, a água e o álcool, vão ficar embaixo. Perfeitamente distintos. São 2 fases numa situação de que, se o automóvel se movimentar, é natural que haja uma emulsão. A palavra é esta, é uma emulsão. A emulsão vai acontecer pela mistura das partes, das fases que não se estavam misturando. É tipo quando você põe azeite na tua salada que já tem vinagre. O que vai acontecer? O azeite fica na forma de pequenos grãozinhos, líquidos, claro, porque o azeite não se mistura no vinagre. O azeite é óleo apolar e o vinagre é uma solução com ácido acético. Bom, agora, se você agitar com muita força, como muitos remédios têm indicação na sua bula, agite antes de usar. Por que tem que agitar? Para provocar uma mistura. Pois é, esta mistura heterogênea de 2 fases, com o movimentar do automóvel, vai provocar uma emulsão. Se misturam perfeitamente. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, para haver combustão, aí tu tem que voltar nos combustíveis, reação química de combustão. O combustível, que varia, que nesse caso, quais são os combustíveis? O álcool que está misturado na água e os hidrocarbonetos que estão separados. Este é combustível, este é combustível. Para queimar, o combustível tem que vaporizar. É o vapor que queima. Isso nós vamos ver nas aulas de cinética química logo a seguir. São os vapores que queimam. São os vapores que se misturam ao componente oxigênio. E na forma de vapor, entram em combustão. Não é o líquido que queima. Quem queima é o vapor. Ora, consideremos esses 3 componentes. Os 3 volatilizam. A água volatiliza menos de todos. O álcool vaporiza muito. O hidrocarboneto vaporiza, porque são hidrocarbonetos de quantidade de carbonos baixa.
Nós sabemos pela orgânica que até 4 carbonos o hidrocarboneto já é gasoso. De 5 carbonos a 15, o hidrocarboneto é líquido, mas vaporiza bastante. Como os 3 componentes dessa mistura heterogênea de 2 fases são voláteis, os 3 volatilizam. E esta mistura agora gasosa é que queima. Este é o princípio de Urbano. Foi isso que Urbano pensou seguramente. A água vai queimar junto com o álcool. Este foi o princípio que possibilitou o carro a álcool e que possibilitou o carro flex. Então, como funciona? Funciona a queima dos vapores participantes da mistura heterogênea. Foi claro? Espero que sim. Tote ao seu dispor.